Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de número 4. Seria aí a nossa última aula falando sobre manutenção em fonte de computadores. E eu vou falar hoje sobre a fonte sem tensão na saída. Então, muitas vezes depois lá de uma forte chuva, chega na assistência técnica de vocês, ou até mesmo quem tem o computador em casa, na hora que aperta o botão power do equipamento, simplesmente não tem saída nenhuma de tensão e a máquina fica totalmente inoperante. Se você pegar um multímetro e for fazer as medidas, você vai ter esta leitura aí, ou com o testador também vai estar ali totalmente desligado. Então nós podemos avaliar de duas maneiras. Situações em que a gente pode pegar um fusível aberto, nós podemos ter problema nos MOSFETs, tanto do primário quanto do secundário. Aí tem como a gente fazer alguns testes para que a gente possa identificar, seja com inspeção visual, seja pelo instrumento multímetro, qual seria o equipamento, a parte, melhor dizendo, da fonte que estaria ali com defeito. Então, aqui nós vamos entender o que é o primário e o que é o secundário da fonte. O primário da fonte, quando você desmonta a placa de circuito eletrônico da fonte, é onde possui os capacitores com um valor de tensão mais alto. Nesta área aqui, onde eu tenho o primeiro dissipador e o primeiro conjunto de MOSFET de partida da fonte, é onde prepara a fonte para fornecer as devidas tensões e correntes através do secundário. Uma fonte chaveada, né, de microcomputador, ela possui um primário e um secundário. Uma parte da tensão mais alta gerada e depois uma outra parte totalmente controlada com tensões mais baixas aqui na segunda parte. Todas elas possuem MOSFETs reguladores de tensão e corrente, no qual, dependendo do tipo de dano, seja por uma descarga elétrica, algo atmosférico, qualquer situação adversa, ele pode vir a se romper. Um outro ponto também que nós podemos identificar seria o fusível. Tudo isso através o fusível já através de uma inspeção visual, pode, neste caso aqui ele está totalmente carbonizado. Neste outro caso aqui, ele realmente até arrebentou. Podemos ver a marca aqui, né, de carbonização. Mas voltando um pouquinho aqui, para que a gente consiga avaliar principalmente defeitos, e muitas vezes, dependendo do defeito no primário e no secundário, recomenda-se a substituição da fonte por inteiro. Por quê? Porque os componentes, em alguns casos, você não vai conseguir encontrar numa loja de eletrônica convencional. Você teria que fazer uma importação, talvez elevando o custo do reparo. Mas existe muitos componentes desses similares aí no mercado nacional que você consegue fazer a substituição. Claro que para reparar os primário ou secundário da fonte, você deve ter um bom conhecimento da área de eletrônica. Uma dica que eu digo a vocês, seja técnico ou hobbyista, é a situação. Algumas técnicas que a gente descobre se é o primário ou o secundário que está com defeito. Já peguei muito isso daí nas fontes. Quando o secundário está com defeito, quando você tenta dar partida na fonte, fechando lá o preto e o verde, né, que é o que vai dar a partida de standby na fonte, se o secundário tiver com problema, que é essa região aqui, se ela tiver com problema, o cooler tende a dar uma giradinha, ele vai tentar mover a hélice e para. Então você pode muitas vezes usar isso como uma referência de que o teu secundário está em curto e, consequência, você terá que verificar qual é o componente. Aí você tem que tirar o dissipador por inteiro para medir esses componentes, né, fazer o teste e a medição deles fora do circuito. Caso seja o primário, a fonte não vai fazer isso, o cooler vai ficar parado. Em alguns casos, os componentes costumam, dependendo do tipo do defeito, costumam se romper, realmente estourar no vulgo, né, dizendo aí, ele realmente se arrebentam, mas em alguns casos isso não acontece. Você tem que tirar também o dissipador fora,
todos os testes devem ser feitos fora do circuito. Bom, no caso do fusível, deve-se fazer a substituição do mesmo quando apresenta o rompimento, porém recomendo, faça a substituição pelo mesmo valor de corrente do atual. Mas ele rompeu, quebrou de uma tal maneira que eu não consigo visualizar. Na placa de circuito impresso, costuma-se ver qual o valor da sua corrente. Nesse exemplo aqui, um fusível que suporta um máximo de 250 volts com 10 amperes. Nunca faça isso. Muitas vezes aqui o técnico foi querer fazer um ajuste aqui, colocando somente um pedacinho de condutor. Isso não é o correto, porque se o primário tiver em curto, ao fazer isso aqui, a chance dele carbonizar essa fonte, até mesmo estourar, causando talvez até um acidente mais grave com você, isso é muito alto. Então recomendo que a substituição do fusível seja feita por um dispositivo fusível mesmo. Não façam remendos como este aqui da imagem. Um outro ponto também aqui, pode ver que já o fusível trocado. Nós temos isso aqui, um outro modelo de fonte, onde os dissipadores, pode ver que cada fonte, essa é uma fonte comum, uma fonte de potência comum. Se formos olhar aqui atrás, essa daqui é uma fonte de potência real, pode ver que é uma fonte um pouquinho mais robusta, até o dissipador dela é diferente. Então nós vamos ter aqui uma fonte, porém o processo de identificação é o mesmo. Avaliar se o fusível está rompido, se a fonte ainda mesmo assim não o fusível estiver em perfeitas condições, primário ou secundário da fonte deve ser avaliado. Como falei, pode ser que em algum dos componentes você não encontre no mercado nacional, tendo que importar. Se mesmo assim não encontrar nenhum similar, substitui a fonte por inteiro. Um abraço, pessoal, e até a nossa próxima videoaula. Em breve vou tratar de sistemas operacionais.